Você já parou para pensar por que o Brasil não tem trens? Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e essa é a pergunta que nós vamos responder hoje, galera. É isso que a gente veio fazer aqui, que esse canal é informação, bora! E eu quero ver você inscrito no canal. Escuta aqui, senão eu vou na sua casa, eu vou puxar o seu pé. Eu tô falando sério, eu vou pegar sua mãe. Não, tô brincando, pelo amor de Deus, gente, é apenas uma brincadeira. Por favor, se inscreve no canal, por favor, dá like nesse vídeo, não te custa nada. Não te custa absolutamente nada. E aqui embaixo tem um segredo pra você. Tem o meu Apoia-se. Quem é apoiador aqui do canal, além de ser meu filho preferido, tem acesso às lives na íntegra, tem acesso ao nomezinho no final dos créditos, tem acesso a conteúdos exclusivos como podcast semanal documentando coisas que estão acontecendo no mundo e Pílula de RI, que eu explico o conceito de relações internacionais pra vocês, e sem contar o maravilhoso, incrível grupo no Telegram dos diplomatas de sofá, que é pra falar diretamente comigo. Você não vai querer perder essa, né? Link pra apoiar tá aqui embaixo na descrição. Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então, bora votar. Já votou? Já votou? Então, bora pro vídeo. Sem mais delongas, bora começar? Por que o Brasil não tem trens? E quem vai responder essa pra gente hoje é o Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. Dia 30 de abril de 1854, o gaúcho Irineu Evangelista de Souza recebia o título com o qual ele entraria para os livros de história. Desse dia em diante, ele seria conhecido como Barão de Mauá. Barão de Mauá é famoso, pô. Conhece o Barão de Mauá, né? Eu conheço. E foi concedida pessoalmente pelo imperador Dom Pedro II. Foi um reconhecimento às contribuições do primeiro grande empresário brasileiro à jovem indústria nacional, que até então andava a pé ou no lombo de mulas. Irineu virou o Barão de Mauá. Calma, galera. Bolsominions que ficam nos meus comentários, eu não sei porquê. As mulas não são vocês, são outras mulas. Tá? Fica calma, não precisa xingar nos comentários também. Poucos minutos depois de inaugurar a primeira ferrovia da história do Brasil. E esse foi um passo gigantesco rumo ao futuro. Ferrovias na época eram a tecnologia... Gente, eu nunca supero tanto que ele parece o Daniel do BBB. Não parece que ele vai pegar uma barata na mão, dentro de um isolamento, no meio de uma pandemia mundial, e vai levar pra galera ver a barata? Parece. Desculpa, Pedro Loz, eu sei que você é inteligente, tô apenas brincando. Moderna em transportes terrestres, e eram muito usadas mundo afora. E quando elas finalmente chegaram no nosso país, ele era tão velho que ainda se escrevia com Z. Domingo verificou-se uma das solenidades que mais brilhante futuro afiançam a nossa pátria. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro que veio dar-nos a ideia dessa imensa conquista da ciência aplicada à indústria. Olha, o aplicada com 2 P's. Ideia. Imensa com 2 M's. Caramba. Solenidades. Afiançam com 2 F's. Muito bom. De Mauá. A estrada de ferro Mauá foi construída dentro dos limites do que hoje é o município de Magé, na região metropolitana do Rio. Ela começava na estação ao fundo da Baía de Guanabara, colada ao Porto Mauá, e seguia por 14,5 km de trilhos até a raiz da serra. Na primeira viagem oficial, a Baronesa, locomotiva batizada em homenagem à esposa de Mauá, partiu puxando 3 vagões de passageiros e 1 de mercadorias. E a bordo ia um bonde pesado. A própria Baronesa, o Barão, o Imperador, a Imperatriz. Por que o trem ficava em Magé se o imperador é de Mauá? Embaixador, conde, barão. Fica o questionamento. Teresa Cristina e centenas de convidados curiosos sobre a novidade. Foram só 23 minutos de viagem, que começou a 1h27 e terminou a 1h50 da tarde. O trecho ainda era bem curto, já que era só a primeira etapa de um projeto que ia muito além. A intenção seria mais tarde prolongar a estrada para vencer a Serra do Mar até o centro de Petrópolis, a chamada Cidade Imperial, e depois chegar aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Só que isso acabou nunca saindo do papel. Mesmo assim, a Pena, gente, é o meu sonho. Era o meu sonho, era o meu sonho.
Federal ganharam muita força e se espalharam a ponto de se tornarem por décadas o principal transporte de passageiros e de cargas do país. Olha. Mas espera um pouco. Se em 1854 os trens eram associados a um brilhante futuro, por que eu tô vivo agora, no futuro, mas eu nunca viajei de trem? O que aconteceu para que eles tenham praticamente sumido do mapa há mais de 170 anos? Às vezes é uma coisa boa, porque eu pego o trem toda semana pra ir pra Osasco, preferia não pegar. Mentira, a gente tem uma facilidade do caralho. Se eu fosse depender de ônibus e de carro, eu ia demorar 47.972 horas pra chegar em Osasco. Eu tava ferrada. Depois, por que o Brasil não tem mais trens? Antes de mais nada, eu preciso lembrar que existem algumas linhas de trem no nosso país, principalmente de carga. Mas se nós não contarmos os trens urbanos, como metrôs que estão presentes em apenas 15 cidades do Brasil, as ferrovias ainda são realidades pontuais por aqui, o que torna praticamente... Gente, Minas Gerais não tem metrô, tem trem. Isso é uma coisa que eu fico com BH, tá? Mineiros. Eu sou mineiro, sou de BH, tá? Só pra deixar extremamente claro. E a galera chama lá tudo de trem. Isso aqui é um trem, isso aqui é um trem, meu antidepressivo é um trem, isso aqui é um trem, você é um trem. Isso aqui que tá me gravando, trem. E o trem eles chamam de metrô. Passa por cima da terra, entendeu? Eu sei que a diferença não é essa, tecnicamente. Mas o trem de BH, o metrô... O metrô de BH é trem. Eu já fiz a viagem de trem que leva de BH pra Vitória. É 12 horinhas, tá? É puxado, mas é legal. É impossível viajar sob trilhos pelo nosso país. E pior, mesmo com muita vontade, ficou muito caro e difícil mudar essa realidade por causa de dificuldades técnicas. O que eu vou falar agora provavelmente vai vir como surpresa para algumas pessoas, mas o Brasil não tem tão poucos trilhos assim. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o Brasil tem hoje mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovias. E isso equivale a mais de 7 vezes a distância entre os municípios mais ao sul e mais ao norte do Brasil. Chuí, no Rio Grande do Sul, e Uiramutã, em Roraima. 30 mil quilômetros de trilhos parecem bastante, né? E de fato não é pouco, mas também não é muito. Primeiro porque desses 30 mil quilômetros, cerca de... É que aí você tá contando uma linha reta, provavelmente, né? Tipo, quanto daria pra chegar de um extremo ao outro. E não é uma linha reta, né? Você tem que passar por morros, e por cavidades, e por cidades urbanas. 11 mil estão fora de ação. E em segundo lugar, porque toda essa estrutura férrea está bem mal distribuída ao longo do nosso território. O mapa ferroviário mais atualizado que a gente tem hoje mostra que as estradas de ferro se concentram principalmente no sudeste, depois no sul, ficam um pouco mais espaçadas no nordeste e praticamente desaparecem no centro-oeste e no norte do país. O problema, que já é evidente, fica ainda mais gritante quando se coloca o Brasil em perspectiva. Esse outro mapa mostra que o Brasil... Nossa, que mico, gente. A gente tá passando vergonha pros coleguinhas no recreio. Olha a China. Gente, olha isso. A China, ela tem a mesma densidade aqui de coisas do que a Europa. A diferença é que a Europa são vários países, a China é um só. Grande vazio de ferrovias se comparado ao resto do mundo. Nossa. O Japão, por exemplo, só foi... Olha o Japão. A primeira estrada de ferro 18 anos depois do Brasil, em 1872. Mesmo assim, hoje tem praticamente os mesmos 30 mil quilômetros de trilhos, com a malha japonesa ligando todas as 8 regiões e as 4 principais ilhas do país, com direito a mais de 3.600 quilômetros de trens-bala. Caralho, como é que tem 3.000 quilômetros no Japão, velho? Aí você pode até argumentar que não tem justiça essa comparação, porque é muito mais fácil construir trilhos em um país como o Japão, que é muito menor do que o Brasil. Só que o Japão tem uma geografia que não favorece, né, galera? Lá é morro pra caralho. Lá tem montanha. Caso é necessário bem menos estrutura para cobrir todo o território. Mas será mesmo? Então vamos olhar só para países de dimensões continentais, de porte similar ou superior ao Brasil. Mesmo olhando dessa forma, o Brasil ainda tem relativamente poucos trilhos no chão, perdendo para países enormes como China, Rússia e até o Canadá. Olha isso, gente. Em termos de trilhos por milhão de quilômetros quadrados. Nossa, a Rússia é muito grande, né? Sacanagem. A Rússia, por exemplo, tem quase o dobro da quantidade de trilhos de trem relativo ao seu tamanho. E até a Austrália, que é basicamente um deserto com cidades litorâneas e uma população bem menor, tem uma malha ferroviária mais densa do que a nossa. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a cultura do carro, é possível viajar de Nova York a Los Angeles pagando apenas uma passagem. Caramba. Enquanto isso, no Brasil, não dá pra fazer nada perto disso.
Dentro dos nossos 30 mil quilômetros de trilhos, só 2 linhas fazem transporte regular de passageiros. A Estrada de Ferro Carajás, entre São Luís do Maranhão e Paraupebas, no Pará, e a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que... Foi essa que eu fui. Aí, olha que p... Pra que tem que fazer isso aqui? Não dá pra passar o ponto A, ponto B? Nossa, eu fiquei 12 horas nessa bosta. Mentira, gente, é bem confortável, é bem legal e tem lanchinho. Da Cariacica, cidade vizinha da capital capixaba, a Belo Horizonte. Mas então, por que o Brasil abandonou os trens? Para entender bem a resposta dessa pergunta, nós precisamos rapidamente lembrar da história dos trens. Trens tiveram protagonismo desde o fim do século XIX até o início do século XX, mas a crise de 1929 nos Estados Unidos impactou seriamente as exportações do nosso principal produto, que era o café, e com isso prejudicou a rentabilidade dos trens. Depois disso, o Brasil se industrializou e mudou de perfil, se transformando de um país historicamente rural para majoritariamente urbano. E a pá de cal sobre as ferrovias veio na década de 1950 com a decisão do governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, eu vou te achar. Quando eu morrer, não sei se eu vou pro inferno ou eu vou pro céu, mas eu acho que eu vou pro mesmo lugar que Juscelino Kubitschek. Eu vou te achar. E se eu não estiver no mesmo lugar que você, mano, eu vou atrás. Eu vou te pegar no soco, vou te pegar na porrada, meu querido. Como é que você me fala que a solução para um país do tamanho do Brasil era rodovia? Olha, Juscelino. Apostar no incentivo à fabricação de carros para impulsionar a indústria, o que fez do Brasil um país que abraçou as rodovias e deu as costas para os trens. E todos esses fatores são importantes, mas tem uma outra questão técnica para o abandono dos trens que costuma ser esquecida, causada justamente pela falta de planejamento sobre a forma com que as linhas foram construídas. Conectar a malha ferroviária brasileira não era só questão de sair botando mais trilho no chão, porque se fosse só isso, nós provavelmente já teríamos desenvolvido uma malha ferroviária. O principal problema não é o comprimento de linhas de trem, e sim a bitola. A bitola dos trilhos. Só para deixar bem claro. Bitola é o nome que se dá para a distância entre as faces internas dos trilhos que conduzem os trens. E elas podem ser classificadas de 3 formas: bitola estreita, bitola padrão ou bitola larga. A bitola pode parecer só um detalhe, mas na realidade é uma questão chave para a conexão entre linhas de trens. Uma locomotiva só vai funcionar de forma adequada se as bitolas de rodeiro, que é a distância entre as rodas, se encaixarem corretamente nos trilhos. Ou seja, os dois precisam ter tamanhos compatíveis. Um trem feito com as rodas espaçadas pela distância de 1 metro só consegue andar sobre trilhos com bitolas de 1 metro. Agora, se esse mesmo trem encontrar uma mudança de bitola no caminho, por exemplo, de 1 metro para 1,60 m, ele não tem como seguir viagem. Tá. A bitola é tão importante que ela é uma questão central da política de vários países que têm conflitos históricos com seus vizinhos. Por exemplo, a Europa continental usa principalmente a bitola padrão, até chegar nos países da antiga União Soviética, em que uma bitola ligeiramente maior é usada. E essa fronteira de bitolas não é um acidente ou erro de engenharia. Vários países da Europa queriam evitar que os países vizinhos pudessem conectar os seus trilhos de trem para transportar recursos para uma guerra ou invasão. O que faz muito sentido. Escolher o tamanho certo da bitola às vezes é questão de segurança nacional, mas no Brasil, a história foi diferente. A Estrada de Ferro Mauá usava uma bitola larga. Algumas fontes afirmam que era de 1.676 milímetros, chamada de bitola indiana por ser a mais comum naquele país. Só que as ferrovias que vieram depois não seguiram o mesmo padrão. Puta que né, galera? Porra, pega na minha bitola, né? Porque naquela época, elas não eram planejadas de acordo com uma política pública nacional. A construção de linhas até tinha incentivos fiscais da coroa brasileira, mas cada uma delas era concebida pela iniciativa privada para atender aos seus próprios interesses mais imediatos. E a iniciativa privada sempre ferrando o Brasil. Muda, Brasil! Que em geral era transportar café para os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Sem muita preocupação com unidade, diferentes empresários construíram seus próprios traçados sem pensar em seguir um padrão nacional, o que gerou uma sucessão de trilhos com caminhos redundantes e pouca ou nenhuma integração entre eles. E foi nesse cada um por si e Deus contra todos que o Brasil chegou a 1889, o ano do golpe militar que derrubou o Império e instaurou a República. Nesse ponto da história, o Brasil tinha pouco mais de 9.000 quilômetros de trilhos e inacreditáveis 8 tipos de bitola. Nossa. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que essa fragmentação da malha ferroviária foi exclusividade do Brasil. A diferença é que aqui a gente insistiu no erro.
O Reino Unido, por exemplo, decidiu em 1845, só 20 anos depois de inaugurar a primeira ferrovia do planeta, que toda a malha do país seria unificada na bitola de 1435 milímetros. Em 1865, os Estados Unidos, que àquela altura tinham um sistema com 9 bitolas diferentes, trilharam o mesmo caminho e também optaram por uniformizar todas as ferrovias na mesma bitola. A medida foi passo a passo sendo adotada pelos países mais ricos do mundo, a maioria europeus. Até que a Conferência de Berna, em 1907, oficializou a bitola de 1435 milímetros como bitola padrão, também chamada de bitola standard ou internacional. Essa padronização é o que faz da Europa hoje um dos maiores, se não o maior sistema interligado do mundo. Olha que lindo! Eu quero ir ver neve. Nunca vi neve, sabia, gente? Se fala de trens. A bitola standard é usada em quase todos os países do continente, com exceção da Península Ibérica e de países na esfera de influência da antiga União Soviética. Em ambos os casos, razões militares levaram a preferência por bitolas diferentes do restante para dificultar invasões dos vizinhos. Hoje é possível viajar de trens entre Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, Oslo, Roma, Viena, Sarajevo, Belgrado, Atenas, Istambul e vários outros destinos, porque todos eles estão em países com o mesmo padrão de bitola de 1435 milímetros. Presente em 60% das ferrovias do mundo, principalmente na China, na Austrália, no Oriente Médio e em alguns países da África. Enquanto isso, o Brasil só foi falar da padronização das próprias ferrovias várias décadas depois, em 1970. Nossa! O Ministério dos Transportes da ditadura militar determinou que a malha brasileira deveria ser unificada em torno da bitola irlandesa, de 1,60 m. O problema é que as linhas já existentes e construídas com outras medidas não foram adaptadas para seguir a nova orientação. E o resultado é que nós vemos hoje, uma falta de padronização muito difícil de se resolver, especialmente no curto prazo. Ao todo, são mais de 22 mil quilômetros de trilhos em bitola estreita de 1 metro e mais de 7 mil em bitola larga de 1,60 m. Outros 514 quilômetros têm bitola mista, formada por 3 trilhos para conciliar 2 bitolas diferentes, nesse caso, de 1 metro e 1,60 m. Além de míseros 194 quilômetros em bitola padrão isolados na Estrada de Ferro Amapá, que é mais um pedaço completamente desconectado do sistema nacional. O maior problema é que os trechos com bitola de 1,60 funcionam praticamente como uma barreira que impede que as ferrovias de bitola métrica da região sul se comuniquem com as similares que estão presentes entre o Sudeste e o Nordeste. E isso faz com que o Brasil tenha trilhos que vão de uma ponta a outra da costa, mas que simplesmente não se comunicam. Essa falta de conexão limita o tráfego de trens em 3 áreas isoladas entre si e não permite que as locomotivas atravessem longas distâncias, o que contraria por completo as vantagens logísticas que as ferrovias podem oferecer a um país. O que é uma pena, porque nós vivemos em um país de escala continental. Considerando trens de carga, a estimativa é que, para viagens mais curtas, o transporte rodoviário seja a escolha mais econômica. Mas isso se inverte nos fretes de médias distâncias. Em percursos de 400 a 1.500 quilômetros, que são trechos até certo ponto curtos dentro da realidade brasileira, as ferrovias são mais vantajosas financeiramente do que as estradas. Em distâncias ainda maiores, a melhor escolha seria o transporte hidroviário. Mas nos locais que não dispõem dessa opção, por estarem longe demais do litoral... Pô, rodovia, tipo... de 0 a 400 quilômetros não dá nem São Paulo BH, que é um trecho que, mano, eu fiz a minha vida inteira. Ou de grandes rios, as ferrovias continuam sendo a melhor alternativa. E é por causa dessa quebra de bitolas que a malha brasileira não permite um deslocamento por todo o território nacional sem a necessidade de baldeações. O que deixa o frete ainda mais caro, porque nós precisamos de 2 ou mais trens para fazer o trajeto que podia ser percorrido por apenas um. Mas o frete não precisa ser caro. Se você gostou dessas camisetas que eu uso nos vídeos e quer usar uma também, a minha loja tá com frete grátis para todo o Brasil. Elas são 100% algodão, o toque é bem macio e bem... Vai, Divo, faz sua publi. De usar. E é só usar o cupom FRETE todo dia na hora do checkout. Mas assim como um trem não leva apenas uma camiseta no vagão, a promoção só vale para pedidos acima de 4 camisetas. Então clica aqui no link da descrição para vestir o universo e essas camisetas junto comigo. Clica aqui no link da descrição e se torna um apoiador do meu canal, porque eu também quero dinheiro. Todos esses empecilhos podem acabar reduzindo ou até anulando a vantagem logística das ferrovias em médias e longas distâncias. É claro que essa não é a única explicação, mas não à toa os trens são responsáveis por uma fatia bem menor na matriz de transportes de carga do Brasil do que em diversos outros países do mundo. E para resolver esses e outros entraves, não tem outra saída. O jeito é unificar as bitolas.
O problema é que, diferentemente da Bitolas, unifiquem-se! maioria dos outros países que tomaram essa decisão quando ainda tinham poucos trilhos para alterar, fazer essa troca numa estrutura com dezenas de milhares de quilômetros é uma operação muito cara. Converter trechos com bitola de 1,60 para bitola métrica ou para bitola mista custaria quase R$2 milhões por quilômetro de trilho. E para fazer o contrário, ou seja, ampliar a bitola métrica para bitola de 1,60 é papo de... ou para mista, poderia demandar até R$3,5 milhões por quilômetro. Essa diferença se explica porque, para estreitar a bitola, é necessário apenas, entre muitas aspas, encurtar a distância entre os trilhos. Mas para fazer o inverso, a obra precisaria de muito mais material para largar o aterro que funciona como base para os trilhos, composto por uma estrutura hipercomplexa, além da necessidade de aumentar a largura de pontes, túneis e viadutos ao longo do caminho para comportar trens maiores. Ou seja, mesmo que exista vontade de botar mais trens no Brasil, nós estamos numa situação até pior do que não ter trens, porque nós temos uma base de trilhos, mas que não são compatíveis. Pensando só no custo da transformação, o óbvio seria optar por reduzir a bitola nos trechos de 1,60, porque isso seria mais barato. Mas a escolha de bitola precisa levar em conta muitas outras variáveis além do preço. Por exemplo, a bitola determina a velocidade máxima de um trem e a capacidade de carga dele. Simplificando um pouco, bitolas menores suportam trens mais lentos, mas possibilitam que eles façam curvas mais fechadas, perfeito para terrenos acidentados e com maiores graus de inclinação. Já as bitolas mais largas oferecem capacidade de transportar cargas maiores, além de mais estabilidade, mais conforto e, sobretudo, velocidades mais altas. E nada impede, é claro, que diferentes bitolas sejam combinadas para atender diferentes objetivos, dependendo de cada necessidade. O Japão, por exemplo, tem a maior parte das linhas em bitola estreita de 1067 mm. Mas para poder implementar os incríveis Shinkansen, que são trens-bala que chegam a 320 km/h, são utilizados trilhos com a bitola um pouco mais larga. A escolha 320 km/h é absurdo, gente. É São Paulo BH em 2 horas. É avião, praticamente. Pela bitola padrão, de 1435 mm, a mesma utilizada em praticamente todos os trens-bala existentes no mundo. Na Europa, na China, na Coreia do Sul. Depois de décadas de iniciativas frustradas, em 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a construção de um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto segue em fase de estudos, mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes já disse que ele tem um pressentimento de que o empreendimento vai ser viável. Legal. O CEO da empresa responsável pela iniciativa detalhou como que o TAV, que é o trem de alta velocidade, deve ser. Com o custo estimado em 60 bilhões de reais, a obra deve começar em 2027. 60 bilhões de reais. Gente, é por isso que a China tá investindo na gente, você sabe, né? Tem vídeo aqui no canal contando sobre o trem, né, que a China quer construir para facilitar entre aqui e o Peru e tal. Para facilitar transporte de carga, mas para a China isso aí seria interessante também. Eles acabaram de investir 27 bilhões de dólares no Brasil, tá? Ontem isso. São prevista para 2032. A companhia promete uma linha de 417 quilômetros, 2 maiores metrópoles brasileiras, e com mais 2 estações nas cidades de Volta Redonda e São José dos Campos. A previsão é que a passagem custe R$ 500 pelo trecho total e 250 se o ponto final for uma das 2 estações intermediárias. Mas e a bitola? O contrato entre a NTT e a empresa que vai construir e explorar a ferrovia por 99 anos já prevê o uso da bitola standard. Se o empreendimento sair do papel, o Brasil pode finalmente inaugurar uma nova era nos transportes. A adoção de um trem rápido movido a energia elétrica é uma ótima notícia em tempos de transição energética. Nossa, sim. Um estudo da União Internacional de Ferrovias aponta que a pegada de carbono de trens-bala pode ser até 14 vezes menos intensa do que em viagens de carro. Olha e 15 isso. vezes menos intensas do que em viagens de avião. E é claro, esse é apenas um começo. Mas para um país que tem milhares de quilômetros que não se comunicam, é exatamente o que nós precisamos. Existe uma frase famosa que diz que o melhor momento para plantar uma árvore era 40 anos. O segundo melhor momento é hoje. Eu só espero que a gente não perca o bonde mais uma vez. Mas conta pra mim aqui nos comentários valendo uma camiseta da Loz. Quantas vezes vocês acham que a gente teve que regravar os takes desse vídeo porque a gente não tem maturidade o suficiente pra falar a palavra bitola repetidas vezes? Chutem. E até a próxima. Maravilha. Pedro, muito obrigada mais uma vez, tá?
Galerinha, encerramos por aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você quer que eu traga mais vídeos do Pedro aqui, beleza? É a segunda vez que eu tô fazendo, da primeira vez foi um sucesso. Vamos ver se essa vez vai ser um sucesso também. E é isso, ficamos por aqui. Um beijo pra vocês. Lembrando que o link pra ser apoiador do canal tá aqui na descrição. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e um beijo, até a próxima.